Asteroide no Antigo Egito. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros aqui da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Nádia Oliveira, de Recife. Nádia, grande abraço para ti. Finalmente meu abraço vai para Pedro Henrique Duarte. Pedro, grande abraço para ti. Agora ainda nosso papo. Olha só, uma recém-descoberta envolve 2 campos que me seduzem: a egiptologia e a astronomia. Embora não sendo egiptólogo nem astrônomo, eu não poderia, claro, deixar de comentar e compartilhar ponto de vista. Mas antes de continuar, eu queria pedir a você 2 segundos para quem gosta ou tem desejo de estudar sobre Egito, tem um certo interesse, eu queria indicar 2 livros. Aliás, é um livro e uma coleção. A coleção é essa aqui, com um título bem engraçado: Egiptomania. Ela tem vários volumes, tá? Tá bem encadernada, ela é ilustrada. Pronto, aqui tem alguns volumes, tá certo? Eu comprava nas bancas de jornais, mas eu acredito também que pode ser encontrado pela internet. Um outro livro que eu recomendo para quem gosta desse campo da egiptologia é exatamente esse aqui: O Livro dos Mortos do Antigo Egito. Recomendo, é muito interessante, escrito por um doutor em egiptologia. Continuando o nosso papo. Afinal, que descoberta foi essa? Uma adaga, uma espécie de punhal encontrado na tumba do Antigo Egito. Uma adaga mais ou menos parecido com isso aqui. Claro que isso aqui é só para ilustrar o que seria a adaga ou o punhal. No caso do que foi encontrado, é bem menor que isso aqui. Mas é só para ilustrar o que eu vou dizer. Esse punhal foi encontrado na tumba do faraó mais famoso do mundo. O faraó Tutankhamon, conhecido como o Menino Faraó. Há mais de 3.000 anos, Tutankhamon assumiu o Império Egípcio. Ele tinha apenas 9 anos de idade e reinou por muito pouco tempo. Morreu aos 19 anos. A morte desse jovem faraó ainda é um mistério. Olha só, para você ter uma ideia, por 2 vezes os cientistas vasculharam com raio-x a múmia de Tutankhamon. E o que eles descobriram? Um buraco no crânio, mais ou menos aqui, atrás da orelha. O que certamente causou a morte do faraó. 2 hipóteses científicas. Tutankhamon sofreu uma queda ou foi assassinado. Talvez assassinado pela disputa do trono egípcio. Mas por que eu estou fazendo essa breve introdução? Introdução sobre o breve reinado de Tutankhamon. – 3.400 anos se passaram, até que em 1922 a tumba do jovem faraó foi descoberta. E o que impressiona até hoje, o sarcófago e os objetos estão praticamente intactos. Sua máscara mortuária feita de ouro é de uma beleza fantástica. Mas tudo isso os estudiosos e pesquisadores do mundo inteiro já sabiam. Livros e imagens de Tutankhamon estão espalhadas pelo mundo inteiro. Então, qual a novidade? Uma simples adaga feita de ferro. Mas até então não se sabia a origem desse ferro no Antigo Egito. Depois de várias análises e pesquisas minuciosas, veio a descoberta. O ferro do punhal do faraó Tutankhamon não é da Terra. Parece ficção, mas não é. É um punhal feito do ferro de um meteorito. Detalhe, segundo os cientistas, o ferro de meteorito não foi utilizado apenas nessa adaga. O ferro contido nos meteoritos era tão valioso quanto o ouro. E aqui só para lembrar, parece que nesse aspecto as coisas não mudaram tanto. Em nossos dias, pleno século XXI, um meteorito é capaz de valer milhares ou milhões de dólares. Olha só, os astrônomos estudiosos já sabiam que asteroides visitaram o Antigo Egito. Pouco tempo depois da descoberta da tumba de Tutankhamon, houve várias lendas. Havia a lenda do ferro que caiu do céu. Mas os cientistas não podiam imaginar a manipulação do ferro extraído de meteorito naquela época.
mais um grande mistério envolvendo o faraó Tutankhamon. Mas por que eu estou falando aqui em mais um mistério? Desde sua descoberta surgiram boatos e lendas sobre o próprio Tutankhamon. A mais famosa delas, a maldição da múmia. Alguns membros da equipe morreram pouco depois de descobrirem, de desenterrarem o sarcófago do faraó. Conforme historiadores, suicídios e quedas foram as causas dessas estranhas mortes. Maldição ou coincidência? Mas vamos voltar ao punhal. Mas antes, uma observação. A antiga civilização egípcia foi uma das mais avançadas e religiosas. Aliás, por falar em civilização religiosa, os antigos egípcios tinham uma estrutura extremamente avançada sobre a morte, sobre o pós-morte. Eram politeístas, tinham um verdadeiro panteão com muitos deuses. Ou seja, no Antigo Egito, religião e alta tecnologia caminhavam juntamente. Até hoje, as famosas pirâmides mexem com a imaginação de muitos. E por falar nas pirâmides, muitos teóricos da conspiração possuem as suas explicações. Destaco uma em particular. Alienígenas visitaram a Terra naquela época de Tutankhamon. Alienígenas que foram vistos como deuses. Deuses que passaram, que transmitiram os seus ensinamentos. Exemplos: a tecnologia para construir as pirâmides e as técnicas de mumificação. Uma coisa é certa, é surpreendente a forma como construíram os seus monumentos, a forma como se organizavam em sociedade, a técnica que utilizavam para manipular o ouro. O Antigo Egito é simplesmente impressionante. Aqui vale ressaltar, sempre houve mistura de culturas, sempre houve guerras, domínio de um povo sobre outro. Dessa forma, não havia uma pureza de crenças e costumes. Um pequeno exemplo para ilustrar isso que eu estou falando. O Império Romano, ao dominar a Grécia, se apropriou dos seus deuses. O Zeus da Grécia virou Júpiter. Hipótese: a tecnologia ou a técnica de manipular ferro de asteroide pode ter vindo de outros povos conquistados pelo Império Egípcio. Meu ponto de vista: nessa descoberta do punhal de Tutankhamon, eu vejo o encontro de mistérios. Mistérios do Antigo Egito e do universo. Mas no meu ponto de vista, os mistérios nunca terminam. Você tenta desvendar o outro e acaba emergindo outro mistério. Mas no caso do punhal do faraó Tutankhamon, é mais uma prova da presença dos asteroides aqui na Terra. Uma presença na história da raça humana. Por outro lado, também a prova da alta tecnologia dos antigos egípcios. E aqui eu falei na palavra mistério. E é claro, todo mistério mexe com a nossa imaginação. E a imaginação alimenta crenças e teorias da conspiração. Por outro lado, a nossa razão nos permite escolher no que acreditar. Vale lembrar, uma crença sem provas e indícios se distancia da ciência. Eu já comentei com você em outros vídeos, a linha divisória entre religião e ciência, a fé. E como diz a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas talvez a ciência inverta esse versículo e diga o seguinte: sem provas é impossível agradar a ciência. Porém, nada impede que algum cientista utilize da ciência para provar a existência de Deus. Ou o inverso, um cientista que lança a mão da ciência para provar a inexistência de Deus. Eu, Carlos, não aponto caminhos ou verdades. Meu objetivo? Lançar sementes de reflexão. Um antigo provérbio diz o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Quem sabe não seja isso. Todas as verdades. A verdade de cada um pode um dia se encontrar. Minha interpretação: se alienígenas visitaram o Antigo Egito e outras civilizações, é uma possibilidade. Uma possibilidade ou uma hipótese ainda não comprovada por indícios. Por outro lado, nada prova que nós, homens do século XXI, somos melhores do que aqueles do Antigo Egito. Aliás, no olhar de outros povos, os antigos egípcios eram realmente avançados tecnologicamente, graças à mistura, à inter-relação de culturas. Outro exemplo: até hoje se estuda os antigos gregos. A filosofia grega antes e depois de Cristo está
está hoje aqui em pleno século XXI. Filosofia antiga dentro do Google. Quem pode afirmar que somos melhores? E vou mais além. O que é ser melhor em relação às antigas civilizações? Uma descoberta aparentemente simples, mas a origem desse ferro na adaga do faraó nos lança no mundo das reflexões. Um punhal de ferro espacial na tumba de Tutankhamon. Pergunta: será que os astrônomos daquela época, do Antigo Egito, sabiam de algo que nós, do século XXI, não sabemos? Vale sublinhar: os asteroides, ou melhor, os meteoritos, são valiosos não apenas porque são raros. São valiosos porque escondem uma história. História do início do nosso sistema solar. História da nossa origem. Eis a questão: a raça humana teve origem aqui na própria Terra? Ou viemos de outro planeta? Sem o Sol não haveria Terra. E no Antigo Egito, durante muito tempo, o Sol foi um deus. Os antigos egípcios e seu Deus Sol, uma estrela que foi adorada. E que novas descobertas venham à tona para a gente refletir um pouco mais. E eu aproveito esse momento para renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.